A paz do Senhor Jesus, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: existe um lugar certo para orar? Eu quero ler junto com você no livro de Jonas, no capítulo 2, no verso 1 e 2, onde está escrito assim: lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Eu quero te pedir que você se inscreva neste canal e também no meu novo canal, Pastor Edivaldo Oliveira, onde eu estou postando diariamente mensagens inéditas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração e compartilhe essa mensagem com seus contatos, com seus grupos, para que muitas vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. E no final dessa mensagem, eu vou fazer uma oração especial para aqueles que estão enfrentando dificuldades nesse momento, em diversas áreas da sua vida. Desde cedo nós aprendemos que orar é falar com Deus. Mas a verdade é que vai muito além disso. Nós falamos com muitas pessoas todos os dias, mas quando diz respeito à oração, tem a ver com fé, intimidade e relacionamento. Deus é espírito, nós não podemos vê-lo. Por isso, quando nos aproximamos dele por meio da oração, é preciso ter fé e acreditar que ele existe. O principal elemento de uma oração é a fé, e não o local onde ela é feita. Não existe um lugar certo para orar. Existe sim a motivação certa. A Bíblia diz que Jonas fez uma oração de dentro de um grande peixe, e o Senhor ouviu o seu clamor e o respondeu. Nós viemos de uma cultura religiosa que estabeleceu alguns lugares certos para orar, mas não existe base bíblica para isso. Muitos acreditam que no templo ou na igreja é o lugar correto para se buscar a Deus, como se ali tivesse uma atmosfera mística, ou como se Deus ficasse ali dentro da igreja, nos esperando para ter comunhão conosco. Em Atos capítulo 17, verso 24, está escrito que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Isso não significa que nós não devemos ir à igreja. A igreja, falando do templo, é o lugar onde nós temos comunhão com os irmãos, onde somos cuidados como ovelhas, somos ministrados pela palavra e onde muitos cristãos são direcionados em relação ao seu chamado para servir a Deus. Outras pessoas acreditam que o lugar certo para orar é no monte, porque um dia ele estava no monte e o poder de Deus se manifestou. Aí a pessoa associa a manifestação do poder de Deus com aquele lugar. E se for de madrugada, melhor ainda, porque dizem que Deus ama os que buscam a Ele de madrugada. Mas na verdade, essa expressão de madrugada quer dizer antecipadamente, ou seja, a maioria das pessoas recorre a Deus quando o problema que ela está enfrentando se agravou. Mas tem aqueles que buscam a Deus antes que as coisas aconteçam. São chamados de diligentes. Imagina uma pessoa que trabalha até a meia-noite e tem que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte. Ela não vai ter disposição para acordar de madrugada para buscar a Deus. Quer dizer que Deus não ama essa pessoa? Precisamos entender que os atributos de Deus são onisciência, Ele sabe de todas as coisas, onipresença, Ele está em todos os lugares, e onipotência, Ele tem poder sobre tudo. E por causa desses atributos, Deus não está limitado a um lugar ou a um momento do dia. Ele opera segundo a sua vontade. Quanto à fé, alguns pregam que precisamos ter uma grande fé. Ok, devemos sim procurar alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, mas Jesus disse que se tivermos uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, que mede mais ou menos 2 milímetros, nós podemos ordenar aos montes que se movam
e eles vão nos obedecer. No sentido espiritual, podemos entender os montes como obstáculos, como problemas, dificuldades ou adversidades. Se tivermos fé, vamos conseguir enfrentar tudo que vier pela frente. O que eu quero dizer aqui é que podemos orar a Deus em qualquer lugar. O que importa não é o lugar físico, mas a disposição e a atitude do nosso coração. Eu espero que você tenha aprendido junto comigo sobre o lugar certo para orar. Deus te ouve onde você estiver. Ele está mais interessado nas motivações do seu coração. Nesse momento, eu quero orar junto com você. Eu quero que você pense naquilo que mais tem te incomodado, o que tem tirado a sua paz, a sua tranquilidade. Faça essa oração junto comigo e vamos colocar essa situação, essa pessoa, essa enfermidade nas mãos de Deus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e por tudo o que podemos aprender quando paramos para refletirmos nela. Reconhecemos a sua soberania e sabemos que antes que as palavras cheguem até os nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos dizer. Colocamos a nossa vida em suas mãos. Eu oro por aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida espiritual, que nesse tempo de crise se afastaram do Senhor. Reaquece a chama que um dia o Senhor acendeu no coração deles e que voltem a ter comunhão e intimidade contigo. Eu coloco diante do Senhor aqueles que enfrentam lutas na sua família, seja no seu relacionamento conjugal ou na criação dos seus filhos. A sua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Nós tomamos posse dessa promessa. Supre as necessidades daqueles que estão vivendo um tempo de crise nas suas finanças, por causa do desemprego ou da diminuição da sua renda. O Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata que existe nesse mundo e pode nos dar o sustento, mesmo em meio às crises. Contempla também aqueles que estão enfrentando enfermidades. Traga a cura, traga a restauração, manda os recursos médicos, o tratamento que for necessário para que ele seja sarado. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.